Olá a todos, vamos começar aí mais uma videoaula. Então o assunto agora é feudalismo e é para a rapaziada do 7º ano. Então vamos lá. Bom, primeiro aí, o feudalismo, considerado o principal sistema econômico, político e social da era medieval. Bom, se a gente for analisar o principal sistema econômico, ou seja, como que funcionava a economia ali na Idade Média, era baseada no feudalismo. A política, toda forma de política, seja o rei, seja o papa, o que quer que seja ali, também era baseada no feudalismo. E toda a sociedade na Idade Média vivia de acordo com o que o feudalismo falava que era melhor ou pior. Então, para a gente entender depois como é que funciona esse sistema aí, né, o feudalismo, a gente vai discutir. Onde que começa o feudalismo? Isso aí é só para a gente ter uma certa datação aí. Então, começa ali com a invasão bárbara, né, quando cai ali Roma. Então, o que a gente falou sobre a queda, né, do Império Romano. Então, chega no auge no século X, quando termina ali o Império Franco. De certa forma, a gente já falou também sobre o Império Franco. E também onde que vai deixar de existir o feudalismo, lá no século XV, então lá pro fim da Idade Média. Então são algumas datas aí. Tem aí um exemplo do feudo, né? Então a igreja, né? O servo, o castelo, as plantações. Então acho que ficou muito famoso aí esse sistema aí de feudalismo por causa de desenhos e filmes, aquele negócio de rei, princesa e tal. Disney fez muito isso, contos ali da época. Então essa época aí do feudalismo a gente acaba normalmente falando bastante em aula, tem bastante coisa no livro, porque é um assunto meio que conhecido aí para a maioria das pessoas. Então vamos lá, vamos continuar aí para explicar um pouco mais como funcionava ali. Bom, obviamente, feudalismo, né? Então, quem mandava ali era um senhor feudal. Quem era esse cara, né? Era o dono de terras. Então, as terras ali eram chamadas de feudos. Então, o cara que possuía terras, né? Era o cara que mandava em tudo, era o senhor feudal. Ele tinha os amigos, entre aspas, dele, né? A nobreza, que vivia ali dos impostos arrecadados da população. Bom, se a gente for analisar, significa que trabalhar não era muito comum para eles. Então, o senhor feudal era o dono da terra, os amigos dele ali, os nobres, né, a nobreza, vivia do imposto, e no final das contas a gente vai ver que quem trabalhava mesmo era a população mais simples ali, porque a economia dessa época do feudalismo ela se baseava na agricultura, né? Então, ainda numa época onde tinha muita troca de produtos, era muito baseado na agricultura, ou seja, na terra. E aí quem tinha terra mandava na economia. Então outros que comandavam também ali o topo ali desse sistema aí da época do feudalismo era o clero católico, né, os religiosos ali da igreja católica. Estavam aliados ali, né, o senhor feudal, então acabavam normalmente fazendo políticas juntos. Qual que era a intenção, né, de ter católicos ali por perto? Na teoria, fornecer ali, né, uma proteção espiritual para o feudo, né? Então, proteger ali o feudo de uma forma espiritual, através da fé, da crença. Também viviam de impostos ali, né? Então, viviam de impostos, viviam do dízimo dos camponeses. Esse dinheiro que entrava através do dízimo que os camponeses davam para a igreja não eram não acabavam não sendo repassados para o governo ali, né? Era isento de impostos. Então o dízimo que a população pagava para a igreja acabava ficando somente com a igreja. Obviamente deu muito dinheiro, né, para a igreja e óbvio muito poder, né? Então a igreja católica vai se aproveitar muito aí dessa época do feudalismo. O senhor feudal também vai se aproveitar do poder da igreja católica. Então
era uma troca ali, né, de favores. E no final das contas ali os servos, os camponeses, os artesãos praticavam o comércio e realizavam o serviço. Então era quem trabalhava, né, o trabalhador. E eram esses caras que pagavam muitas taxas, muitos impostos, então bancavam tudo. Então o senhor feudal, né, os religiosos, os mais ricos ali, os nobres que não costumavam trabalhar, então eles viviam praticamente do dinheiro que o trabalhador ganhava, né? Então, obviamente, deixa eu colocar aqui um gráfico, obviamente que nessa pirâmide aí, onde mais vai ter gente é lá embaixo. Muita gente trabalhando, muito imposto, e aí quem está lá em cima pegando esse dinheiro, lógico que fica bem rico. Então lá no topo da pirâmide ali a realeza, né? Logo abaixo a alta nobreza, o alto clero, então os religiosos ali, né? Os amigos do rei. Depois a nobreza média, são alguns amigos mais distantes, vamos dizer assim. E aí já tem a separação, né? Povo comum. Então ali na parte de baixo dessa pirâmide ali os grupos médios, os artesãos mais ricos, os grupos modestos, né, os artesãos, mais ou menos a classe média de hoje aí. Então tá ali no meio. E lá embaixo, sustentando toda essa pirâmide aí, os pobres, né, os servos e os marginalizados, escravos, marginalizados que eram colocados à margem da sociedade, né? Então não estavam inseridos na sociedade igual os escravos, né? Muitas vezes tratados como animais mesmo. E nessa época do feudalismo aí, um sistema que funcionava muito ali como, né, uma relação social, né, entre as pessoas era a vassalagem, né? Então deixa eu colocar aqui outro gráfico. A vassalagem, então, suzerano é aquele que concede o benefício, e vassalo é aquele que recebe o benefício. Então, obviamente, o suzerano concede um benefício, aquele que recebe, o vassalo, fica devendo um favor, e aí quem vai concedendo o benefício, quem vai fazendo um favor para alguém, vai cada vez mais adquirindo gente debaixo dessa pirâmide aí para sustentar ele, porque eles estão devendo favores. Então, obviamente, o rei ali, né, era o primeiro suzerano, e tem alguns ali deveres do suzerano, deveres do vassalo. Então esse sistema de vassalagem aí era bastante comum, né, nessa época aí do feudalismo. E o feudalismo ele vai ser substituído ali pelo sistema capitalista industrial ali no século XII, principalmente na Europa, né? Mas isso aí é um assunto lá pra frente. Então, por enquanto é isso. Uma videoaula aí bem rapidinha. Espero que vocês estejam em casa, estudando, se protegendo, de boa. E se der tudo certo aí a gente se encontra logo mais na escola. Juízo. Até mais. Brigadão.